Olá, pessoal. Eu me chamo Rebeca Rafaela. Eu sou professora de Humanas do Cursinho Popular do Instituto Federal de Itapetininga. O conteúdo da aula de hoje é a primeira Revolução Industrial. Para dar início, ao conteúdo, falaremos sobre as produções artesanais voltadas a trocas comerciais daquela época. A produção artesanal era quando os artesãos faziam o produto com suas próprias mãos, iam aos comércios e faziam uma troca comercial, né? Davam o seu produto em troca de outro. Com a ascensão política da burguesia comercial no século XVIII, ou seja, comerciantes ingressando na política, e séculos de acúmulo de capitais, que se deu pelas grandes navegações, por volta de 1760 surge a primeira Revolução Industrial. Quando se fala da primeira Revolução Industrial, não podemos deixar de lado o pioneirismo inglês. Por que a Inglaterra foi denominada pioneira na Revolução Industrial? Porque foi lá que houveram as primeiras invenções das máquinas, né? E foram vários fatores que colaboraram para a mudança do contexto social, econômico, cultural e também produtivo daquela época. Eu trouxe uma imagem aqui para ilustrar para vocês um dos fatores, que foi o forte poderio naval. Aqui eu listei alguns e vou explicar cada um deles para vocês. Teve a grande quantidade de capitais acumulados, que, como eu já falei anteriormente, se deu pelas grandes navegações, ou seja, pelo comércio marítimo, pela exploração colonial. Teve também a mão de obra abundante, que tinha origem da zona rural, migrando para a cidade. Muitos camponeses que foram expulsos das terras comunais, pela lei de cercamento de terras. Essa lei ela permitia que as terras comuns fossem cercadas e transformadas em pastos. Com isso, foi surgindo a mão de obra dos camponeses na cidade. A situação política naquela época também foi favorável, porque a burguesia tinha cargos importantes no poder, facilitando assim a liderança no processo de revolução. Teve também os inventores e engenheiros da época que tiveram um papel fundamental para o desenvolvimento das máquinas, no caso dos teares, e dos meios de transportes, que seriam o navio e o trem a vapor. Teve também a existência de matéria-prima, no território deles, que seria a lã, o algodão, o minério de ferro e as fontes de energia, que era o carvão mineral. A ética protestante, na qual ela favorecia o acúmulo de dinheiro e o desenvolvimento econômico pessoal. E a burguesia, ela tinha uma simpatia com o protestantismo, que não condenava a riqueza e o lucro, diferente do catolicismo na época. E teve também, como eu já mostrei para vocês anteriormente, o grande poderio naval, no qual dava acesso aos ingleses a novos mercados consumidores e também facilitava eles explorarem novos territórios, a fim de encontrar matéria-prima e fontes de energia para desenvolverem as produções nas indústrias. Muitos foram os impactos sociais, causados pela Revolução Industrial. Em virtude, dessas dificuldades, a população ela deu início a um êxodo rural. O que seria o êxodo rural? É quando os camponeses, que moram no campo, ou seja, na zona rural, eles migram para a cidade. E assim eles dão início, a esse êxodo rural. E muitos deles em busca de oportunidades para trabalhar nas fábricas que estavam se formando na época, ou expulsos pela lei de cercamento de terra. E com isso surgiu a formação da classe proletária, que seria a classe de trabalhadores. As condições trabalhistas nas fábricas naquela época foram bem difíceis e eu vou explicar aqui para vocês. A jornada de trabalho ela era excessiva, em média 15 horas por dia, os salários eram baixos. Muitas mulheres e crianças também trabalhavam nas fábricas e isso dava para eles um salário ainda mais baixo, Eles estavam sujeitos a castigo físico dos patrões, muitas das vezes sem motivo. Mulheres gestantes, continuavam trabalhando e muitas das vezes davam à luz dentro das fábricas, e após isso continuavam o seu serviço.
E as condições de trabalho, elas também eram insalubres. O que seria insalubre? É quando o trabalhador está exposto a fatores de risco que são prejudiciais à sua saúde. Como exemplo, o ruído das máquinas, a radiação, a umidade do local. E, né, com todo essa situação que eles estavam enfrentando, né, sendo explorados nas fábricas, surgiu dois movimentos. O primeiro deles foi o ludismo, no qual derivou, né, do nome de um trabalhador chamado Ned Ludd, que estava revoltado com a situação e quebrou as máquinas do seu patrão, porque na concepção deles eram as máquinas que estavam explorando eles. Esse movimento ele pode ser considerado o primeiro movimento, né, que pediu, né, a melhoria nas condições de trabalho nas fábricas. E nos dias atuais, né, o termo ele define toda pessoa que se opõe à industrialização intensa ou a novas tecnologias. O outro movimento que surgiu na época também foi o kartismo. Como vocês podem ver na imagem, foi um movimento mais calmo, né, em relação ao movimento anterior, no qual exigia melhores condições de trabalho nas fábricas também, através de manifestações, comícios, protestos, né? E o termo ele derivou da carta escrita pelo radical William Love, chamada Carta do Povo, em 1838, na qual continha 6 exigências, que era o sufrágio universal masculino, que dava o direito de homens adultos participarem da votação, né? E dentro de uma organização política, independente da sua propriedade, da sua religião, da sua raça ou da sua renda. Teve o voto universal também, para que a população pudesse participar das eleições, o voto secreto por meio de cédula, o qual somente a pessoa que votou sabia, né, a candidatura que ela escolheu. Teve também a eleição anual, a igualdade entre os distritos eleitorais e a remuneração dos parlamentares. As invenções da época, né, foi a invenção do motor a vapor, que ele funcionava com vapor gerado pela queima de carvão. Foi uma invenção de Newcomen em 1712 e aperfeiçoada por Watt em 1765. Tivemos também a invenção da máquina de fiar, na qual ela tinha uma quantidade de fusos que ficavam verticalmente, como vocês podem ver na imagem, e era movido por aquela roda ali, além de um gancho que segurava diversos novelos. Foi desenvolvida por Hargreaves em 1767. Tivemos a invenção do tear hidráulico, que foi construído em madeira e foi usado pela indústria rural e doméstica, foi feita por Orquell em 1768. Tivemos a invenção do tear mecânico. Ele limpava, né, o algodão bruto, transformava em algodão limpo, pronto para tecer fios e variedades de tecidos. Foi desenvolvida por Corey em 1785. Aí tivemos também, né, a locomotiva a vapor e um navio a vapor. Bom, com toda essa situação que a população vivenciou naquela época, vieram as divisões do trabalho, que antes foram iniciadas pela manufatura, mas, né, houve aquela intensificação da divisão no trabalho, se tornou um processo mais complexo. E com o passar do tempo, né, as máquinas substituíram a mão de obra. Já não era necessário tantos trabalhadores nas fábricas. E a Revolução Industrial ela teve um grande significado, né, para o avanço tecnológico e desenvolvimento do capitalismo naquela época. A Revolução Industrial, ela ajudou muito, né, no desenvolvimento de máquinas, dos meios de transporte, na indústria têxtil, então foi um marco bem importante, né, na história. E essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal!